Flamengo agiu rápido, não quis pagar para ver e frustrou os planos do Cruzeiro. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Arrascaeta. O Arrascaeta tá bem na seleção, o Arrascaeta tá bem, né, em tudo que ele faz. E antes de eu falar sobre um problema resolvido, vou continuar falando sobre o Arrascaeta, porque o Flamengo agiu rápido e não deu mole e frustrou os planos do Cruzeiro. O que acontece é o seguinte, gente, todo mundo sabe que o Pedrinho, dono do supermercado BH e também dono do Cruzeiro, ele é louco para contratar o Arrascaeta para o Cruzeiro. Ele gosta muito do futebol do Arrascaeta, ele gosta muito de ver o Arrascaeta jogando, ele gosta muito da maneira que o Arrascaeta joga, ele gosta muito da maneira que o Arrascaeta se comporta dentro do campo, é um fã do futebol do uruguaio. E todo mundo sabe, eu já falei sobre isso aqui, que como o contrato do Arrascaeta ele ia até o final do ano que vem, a partir do meio do ano que vem ele já podia assinar um pré-contrato e sair de graça, e a janela de dezembro seria a última janela para o Flamengo aí conseguir vender o Arrascaeta. E já sabia-se, já se falava em Belo Horizonte da possibilidade do Pedrinho ele trazer uma proposta para o Arrascaeta. Ele já estava namorando ali, já estava ali conversando, aquela coisa toda, e conversa vai, conversa vem, aquela conversa fiada. Ele já estava planejando fazer uma proposta para o Arrasca. E aí o Flamengo o que fez? Agiu rápido. Já marcou com o empresário do Arrascaeta. Semana que vem ele está vindo ao Rio de Janeiro. Paparazzo que trouxe a informação com exclusividade durante essa semana. Semana que vem ele está vindo ao Rio de Janeiro. Para quê? Para poder fazer a primeira reunião para renovar o contrato. E o Flamengo meio que diz assim, ó, sai para lá, Cruzeiro, sai para lá. Você não vai levar o meu camisa 10. O Flamengo basicamente ele fala isso, sai para lá, você não vai levar o meu camisa 10. O meu camisa 10 é um jogador importante aqui para a nossa estrutura, é um jogador importante para o nosso modelo de jogo, é um jogador importante para nós. E você, Cruzeiro, não vai levar ele. É basicamente isso que o Flamengo fala ao chamar o Arrascaeta para uma renovação de contrato, já sabendo que o Pedrinho BH queria e quer muito a contratação do Arrascaeta lá. Por quê? Era perigoso ou é perigoso deixar chegar a janela. Como eu disse, é a última janela para negociar, depois a outra ele já assina pré-contrato. O Cruzeiro poderia chegar no Arrascaeta e falar, olha, você já comunica o Flamengo que você não vai renovar com eles, que você vai fechar com nós. E aí vamos tentar comprar. Agora, se ele não quiser no meio do ano, você assina o pré-contrato, no ano que vem você vem, acabou. Mas o Flamengo foi muito esperto, muito sagaz, e tomara que essa renovação saia o mais rápido possível, tomara que o Flamengo renove o mais rápido possível o contrato do Georgian de Arrascaeta. Folga na Toca da Raposa 2, mas de plantão médico. Isso porque, mesmo na folga, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge estiveram fazendo tratamento na Toca da Raposa 2, cada um com a sua particularidade. O Wanderson, muito bem depois da pancada no joelho. A expectativa é de que no mais tardar até segunda-feira o Wanderson possa já treinar com o grupo, treinar com bola, depois de passar aí os últimos dias fazendo um trabalho de fortalecimento, de recuperação. O Matheus Pereira tratou ontem, tratou hoje também, e o Cruzeiro vai atualizar o quadro do atleta na reapresentação neste domingo, e aí o caso que requer maior cuidado, claro, por se tratar de uma lesão muscular, que é o do centroavante Caio Jorge, que tratou ontem, tratamento hoje, e é tratamento intensivo até o dia do jogo, a quinta-feira, quando o Cruzeiro enfrenta o Atlético Mineiro no Mineirão, quinta-feira, às 7h30 da noite. Aliás, a gente vem aí com uma programação mais do que especial, hein? Vamos ter estúdio móvel KTO, nossa transmissão vai começar bem cedo para trazer todos os detalhes deste grande clássico que o Cruzeiro vai buscar aí a vaga na semifinal da Copa do Brasil. Então o time volta a treinar neste domingo e aí vamos aguardar mais detalhes sobre essa questão médica dos três atletas. Claro que o Cruzeiro trabalha, o Wanderson e o Matheus Pereira aí são situações menos difíceis para um aproveitamento na quinta, e o Caio Jorge aí vai depender do tratamento intensivo feito pelo Cruzeiro, mas claro, o clube quer contar com os três atletas na partida decisiva, porque vale vaga
na semifinal da Copa do... Meus amigos e minhas amigas, já estou em Belo Horizonte, na nossa casa, né? Quinta-feira estarei firme lá no Mineirão e amanhã vou fazer um programa especial para vocês, 7 da noite. E se liga aí que daqui a pouco eu vou falar sobre esse programa. Olha, deixa eu dizer uma coisa, muita sacanagem o que a CBF fez com o Cruzeiro, né? Convocando o Caio Jorge e o Fabrício Bruno. Por quê? Olha, a convocação de um jogador é sempre importante para o jogador e para o clube. Não neste momento. A CBF poderia ter usado o bom senso, o Ancelotti poderia dar uma entrevista coletiva, como ele deu, dizendo o seguinte, olha, Caio Jorge e Fabrício Bruno estavam na lista, mas como o Cruzeiro tem um jogo decisivo na quinta-feira, contra o Atlético Mineiro, dia 11, eu resolvi não convocá-los para esses 2 jogos contra o Chile e contra a Bolívia. Seria coerente que a CBF e que o Ancelotti tivessem feito isso, e não fizeram. O que aconteceu? Levaram o Caio Jorge e levaram o Fabrício Bruno, né? Colocaram o Caio Jorge aos 25 do segundo tempo, ele acabou sofrendo uma contusão muscular na coxa, né? E é dúvida para o jogo contra o Atlético Mineiro. Foi cortado, né? Foi cortado da seleção brasileira, já está na Toca da Raposa fazendo o tratamento, mas é um prejuízo incalculável para o Cruzeiro caso ele não possa jogar. E caso ele possa jogar, né, não estará 100%, com 100% da sua condição física, né, porque realmente é o artilheiro do brasileiro com 16 gols, está numa fase espetacular tecnicamente, mas a CBF dá esse prejuízo ao Cruzeiro. Não bastasse o prejuízo nas arbitragens, porque o Cruzeiro foi prejudicado sistematicamente em pelo menos 5 jogos e perdeu 10 pontos. Né? Se hoje ele tem 44, ele poderia ter 54 pontos, está pertinho até do título. Mas a CBF não deixou com as suas arbitragens péssimas, horrorosas, que prejudicaram o Cruzeiro. Eu sei que a arbitragem prejudica A, B, C, D, não interessa. Né? A arbitragem do Brasil ela é ruim. Ela favorece um, na outra semana prejudica aquele que ela favoreceu. Ninguém quer ser favorecido nem prejudicado. A gente quer que o árbitro apite com lisura, com clareza e com transparência. Aliás, quem vai apitar o clássico quinta-feira? Eu só vejo 2 nomes, o Rafael Klein e o Daronco, o Anderson Daronco. Não vejo mais ninguém. Rafael Claus é péssimo, o Wilton Pereira Sampaio Cruzeiro não aceita de jeito nenhum, então teria que ser o Rafael Klein, não o Claus, que também é péssimo, o Klein, Rafael Klein ou o Daronco, né? Na minha visão teria que ser isso. Então vamos aguardar para ver o que a CBF vai decidir, mas eu lamento que a CBF não tenha tido esse bom senso de dizer, ó, são 2 jogadores que nós queremos, 2 jogadores que serão convocados, mas não neste momento, para não prejudicar o Cruzeiro contra o Atlético Mineiro no clássico do dia 11. O Cruzeiro tem uma vantagem gigantesca? Tem, mas não tem nada ganho. Não tem nada ganho. O Atlético vem motivado pela contratação do Sampaoli, que pode ser um cara mal educado, pode ser um cara grosseiro, pode ser o que for, mas ele é um técnico que sabe mexer o doce. No começo sabe, depois ele perde o gás, depois ele é fraco. Mas no começo ele consegue motivar o pessoal e o Atlético vai vir motivado. Os jogadores vão comer grama para tentar reverter essa situação. Né? Então não tem nada ganho, o Cruzeiro vai estar com pés no chão, o Cruzeiro tem um técnico espetacular, que é o Leonardo Jardim, que sabe tudo de bola, e os jogadores estão conscientes da importância dessa classificação. O Cruzeiro está com um pé na semifinal, mas para colocar os 2 pés, terá que fazer um jogo muito bom na quinta-feira, diante de mais de 60 mil pessoas no Gigante da Pampulha, que fez aniversário sexta-feira, o nosso Mineirão, né, dia 5 de setembro, e teremos aí mais de 60 mil pessoas da China Azul, essa torcida fantástica e fanática, 14 milhões espalhados pelo mundo. Mas eu temo pela arbitragem. Vamos ver quem que a CBF vai indicar. O Wilton Pereira Sampaio, o Cruzeiro não aceita, Rafael Claus eu acho que também não, o Daronco tem problemas com o Hulk, não sei se o Atlético vai aceitar, sobraria o Rafael Klein. Um cara bom, esse eu gosto. É um cara que não vejo ele cometer erros crassos, não. O resto aí não dá. Né? A nossa arbitragem é vergonhosa e vamos ver quem vem pro VAR. Espero que a CBF não ponha ninguém que já tenha prejudicado o Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu 10 pontos nessa competição, prejudicado pela arbitragem. O gol anulado do Caio Jorge contra o Santos, né? Tivemos aquele jogo Atlético Mineiro e Cruzeiro no turno, 2 pênaltis a favor do Cruzeiro na mesma jogada, o árbitro não deu, né? Tivemos Cruzeiro e Vitória, prejudicaram o Cruzeiro, Cruzeiro e Mirassol, enfim. Eu fiz a soma, são 10 pontos que o Cruzeiro tomaram do Cruzeiro. Então é preciso ter cuidado com relação à arbitragem. Né? Estou aqui ansioso pelo clássico, é legal a semana, né? Semana começa domingo, hein, gente? Então todo mundo respirando o clássico de quinta-feira, Mineirão vai estar lotado. Lamentar
né, nós não termos e não tivemos, no primeiro jogo na Arena MRV, não tivemos público do Cruzeiro, só do Atlético, né, a torcida do Cruzeiro, e agora no Mineirão só a torcida do Cruzeiro e não do Atlético também. Então, eu sonho ainda com a volta da divisão de torcidas, que é muito mais legal, né? As duas equipes terem os seus torcedores no estádio, coisa que a gente não está conseguindo há tempos por causa da violência, mas nós não podemos perder essa guerra para esses bandidos. E são poucos, né? Na torcida organizada tem gente legal, mas são poucos os bandidos que têm, né, no Brasil inteiro feito arruaça e prejudicado as suas equipes, né, porque nós não podemos ter clássico com duas torcidas. No Rio de Janeiro tem. O Rio que está tão violento, eles conseguem colocar duas torcidas no estádio. Aqui em Minas a gente não está conseguindo, e nem em São Paulo. É lamentável isso que está acontecendo. Mas será um grande jogo, né? A gente espera que a arbitragem, assim como no primeiro jogo a arbitragem não apareceu, o Abate apitou muito bem, né? Ele que tem erros crassos contra o Cruzeiro, ele apitou muito bem, né? Não favoreceu nem A nem B, nem prejudicou nem A nem B. É isso que a gente quer: lisura, transparência e qualidade na arbitragem, né? Então é por aí. O Cruzeiro vem forte, o Cruzeiro tem um propósito de jogo, o Cruzeiro é um time difícil de tomar gols. Ele tem que trabalhar com essa vantagem debaixo do braço. Não tem que entrar pensando nela. Tem que entrar pensando que não tem vantagem nenhuma para vencer o jogo, né? Lá no final, pelos 35 do segundo tempo, está empatado, aí você usa essa vantagem, aí você segura o jogo. Mas aí, até então tem que jogar para frente para ganhar, porque o Atlético vai vir forte, viu? O Atlético vai vir para frente, vai vir para fazer gols, vai tentar fazer o resultado até no primeiro tempo. Então o Cruzeiro tem que ter todos os cuidados defensivos, o meio-campo está muito bem postado, os atacantes fazendo aquela marcação, né? O Cruzeiro sem bola marca muito bem também. O Cruzeiro sabe jogar com a bola e sem a bola. Com a bola a transição é muito rápida. Então é isso que a gente espera. Um grande jogo, mas não será fácil. Estou avisando antes. A contratação do Sampaoli deu um gás a mais ao Atlético Mineiro, deu uma motivação a mais, e os jogadores vão fazer o possível e o impossível para reverter essa situação. Então o Cruzeiro tem que tomar todos os cuidados defensivos e, é claro, ofensivamente tem que atacar, tem que buscar o gol, está na sua casa, diante da China Azul, né? E o Cruzeiro é o time que pratica o melhor futebol do Brasil. Isso dito até pelos adversários, pelo Abel Ferreira do Palmeiras, pelo Felipe Luiz do Flamengo, já disseram que o Cruzeiro pratica o melhor futebol do Brasil. Então é preciso ter cuidado, é preciso ter cautela, não tem nada ganho, mas é fundamental o Cruzeiro entrar consciente. E eu espero, né, que o Caio Jorge se recupere, o Matheus Pereira, que sentiu a panturrilha, né, ele está em tratamento também, e o Wanderson, que tomou aquela pancada no joelho contra o São Paulo, está em tratamento já há algum tempo. Tomara que os três, são três jogadores importantíssimos. O Matheus Pereira, o melhor 10 do país, o Caio Jorge, artilheiro do Brasileiro com 16 gols, e o Wanderson tem jogado muito bem, fechando ali o meio, ajudando até na defesa. No último jogo contra o São Paulo ele fez um trabalho espetacular. Então a gente tem essa expectativa de que todos se recuperem, estejam inteiros para o jogo. Claro, se não puder jogar o Caio Jorge, joga o Gabigol, artilheiro, acostumado a fazer gol no Atlético Mineiro. Mas é claro, o Caio Jorge está voando, está numa fase esplêndida, esplendorosa, e é fundamental que ele esteja em campo. Eu espero que esse prejuízo, entre aspas, que a CBF deu, eu espero que o Cruzeiro consiga recuperar esses jogadores. E tem o Fabrício Bruno, que está na seleção. O Ancelotti, será que vai lançá-lo contra a Bolívia a 3.600 metros de altitude acima do nível do mar? Espero que não. Espero que o Fabrício esteja no grupo, volte no jato fretado, dia 10 descanse e dia 11 esteja em campo, porque é o melhor zagueiro do país. Vejam o prejuízo que a CBF deu ao Cruzeiro no momento inoportuno. Repito, a CBF poderia ter dito, olha, são dois jogadores que estão na nossa lista, mas em consideração e respeito ao Cruzeiro, que vai disputar um jogo decisivo, nós não vamos convocar. Isso deveria ter sido feito. Mas a CBF não tem consciência, não tem coerência nenhuma, infelizmente. Entra presidente, sai presidente e continua a mesma droga, infelizmente. Tá? Esse é o recado. Olha, amanhã o Jaircy Carvalho Esporte será do Mineirão. Vou fazer lá do Mineirão, na Toca 3, ao vivo às 7 da noite, e eu espero aquela audiência esplêndida e fantástica. Tá combinado assim? Obrigado pela audiência, um beijo no coração, uma semana abençoada. Acho que são do bem, porque ela começa domingo. Supermercados BH, conforto e qualidade. Preço pequenininho, só o BH tem, com Jaircy Carvalho nos 4 cantos do mundo, é a Bet Nacional. Se você tem mais de 18 anos, divirta-se com responsabilidade na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros também, com Jaircy. Folga. Matheus Pereira e Caio Jorge vão à toca e viram dúvidas para o clássico. Texto para a narração. Mesmo em dia de folga no Cruzeiro, os jogadores Matheus Pereira e Caio Jorge mostraram dedicação total. Na manhã deste sábado, os dois foram até a Toca da Raposa para realizar tratamento com o Departamento Médico Celeste. A dupla segue como dúvida para o grande clássico contra o Atlético, marcado para quinta-feira, dia 11, no Mineirão, pelas quartas de final da Copa do Brasil.
Matheus Pereira deixou o treino de sexta-feira com um desconforto muscular. Já Caio Jorge retornou de lesão sofrida na seleção brasileira durante a vitória de 3-0 sobre o Chile e iniciou os trabalhos de recuperação em Belo Horizonte. Outro destaque foi o atacante Wanderson. Ele também apareceu na toca neste sábado, após sentir dores por causa de uma entrada dura no jogo contra o São Paulo. O atacante ainda não participou dos treinos em campo nesta semana, mas segue em tratamento. O Cruzeiro não divulga detalhes sobre a situação clínica dos jogadores, mas existe otimismo em relação a Matheus Pereira e Wanderson. Já o caso de Caio Jorge é considerado um pouco mais delicado. Vale lembrar, no jogo de ida na Arena MRV, o Cruzeiro venceu por 2-0, com gols de Fabrício Bruno e Caio Jorge. Agora, no Mineirão, a Raposa pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim garante a vaga na semifinal da Copa do Brasil. O elenco celeste se reapresenta neste domingo, dia 7, para dar sequência aos treinos com o técnico Leonardo Jardim.